Olá, irmãs! Como vocês sabem, né, e nós já falamos aí anteriormente, o nosso intuito esse ano, como Ministério da União Feminina, né, da Igreja Batista Boas Novas, aqui em Piraporinha Diadema, é poder disponibilizar para as irmãs que não conseguem participar dos nossos encontros presencialmente, disponibilizar para vocês pelo menos a parte do estudo que é dado, para que vocês possam acompanhar, ser alcançadas por esse trabalho e abençoadas também por meio aí do conhecimento, do estudo da palavra, né? Então, nós estamos aí tentando ajustar, né, a melhor forma de gravar o estudo na hora que ele é dado ali no nosso encontro. Nós fizemos uma gravação agora no nosso último encontro que nós tivemos, mas a gravação não ficou muito legal, na verdade ficou bem difícil de ouvir ali, enfim, então estamos reajustando os equipamentos que nós vamos usar, a forma como faremos, enfim, para poder prestar um serviço ao reino do Senhor e para vocês especificamente de forma excelente, né? Então, excelência, a Bíblia vai nos ensinar que é dar o nosso melhor usando o máximo dos recursos que o Senhor já nos deu. Então, estamos nesse processo de ajustar os recursos que nós temos à disposição e como usá-los, né, da melhor forma para servir a vocês. Então, eu tô aqui regravando o estudo que nós demos, né, para poder disponibilizar aí para vocês, e aí, conforme Deus permitir, né, os próximos nós gravamos a parte que é dada lá, direto no encontro presencial, tá bom? Então, vamos orar, né, clamando ao Senhor aí para que Ele nos dê a compreensão de quem Ele é, daquilo que Ele revelou na sua palavra, né, e que o Teu Santo Espírito, Ele traga luz para o nosso entendimento, para que essa informação não fique só na parte intelectual, mas que realmente gere mudança na nossa prática, nas nossas palavras, no nosso pensamento, que realmente transforme o nosso coração e gere santificação em nós, né? Não queremos apenas nos inchar de informação, porque a informação pela informação, como o Eclesiastes vai falar, ela é vaidade. Ela é como uma nuvem, um vento, né? Um vapor que logo se dissipa, não tem muito valor. Mas a Bíblia vai nos ensinar que quando esse conhecimento é colocado em prática, isso sim se torna amadurecimento, isso é o resultado da santificação, né? Isso é sabedoria, né? Então vamos orar ao Senhor para que não seja só um estudo pelo estudo, mas que seja um estudo que molde o nosso ser. Vamos orar então? Papai do céu, obrigada por ti mesmo, bendito seja o Senhor, ó Pai. Obrigada pela oportunidade de poder falar mais uma vez aquilo que o Senhor quer através da sua palavra, que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento nesse momento, Senhor, para que aquilo que nós vamos ouvir, aquilo que nós vamos ler, aquilo que nós vamos fazer aqui nesse momento, Senhor, realmente molde o nosso coração, Senhor. Revele para nós as áreas em que nós precisamos mudar, as áreas em que nós não estamos agradando ao Senhor com os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas ações, nossas reações, enfim, Senhor. Traga a luz ao nosso entendimento, precisamos de Ti, Senhor, e podemos confiar que o Senhor que começou a boa obra em nós é quem irá completá-la, Deus. Obrigada, porque como filhas do Senhor, nós podemos saber que agora o Senhor não nos condena mais, porque o Senhor já nos perdoa em Cristo Jesus, e agora o Senhor caminha conosco nessa batalha contra os nossos pecados, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque não somos mais réus no banco de julgamento, mas agora nós somos filhas sentadas ao redor da mesa junto com o Senhor, ó Pai. Bendito seja o Senhor. Muito obrigada por ti mesmo, nós não merecemos, ó Pai. É o que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãs, no nosso último encontro, nós olhamos aí para os 3 primeiros capítulos de Gênesis, né? Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, ele tá aí disponível no canal do YouTube, né? O canal da nossa igreja, o primeiro estudo que nós tivemos esse ano. Nós só tivemos um, esse é o segundo, né? E naquele estudo nós olhamos para os 3 primeiros capítulos de Gênesis. E aí nós vimos que Gênesis 1, ele descreve resumidamente a criação do mundo, então o que Deus criou em cada dia. Já Gênesis 2, ele descreve com mais detalhes o que aconteceu no 6º dia, né? E mais especificamente sobre como foi a criação do ser humano. Então lá em Gênesis 2 é narrado que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. Deus colocou os dois no jardim no Éden.
Deus deu ao homem a missão de cultivar e proteger o jardim, e a mulher deveria ajudá-lo, auxiliá-lo na missão que Deus deu a ele. Vimos também que Gênesis 2 narra que Deus deu para eles, homem e mulher, Adão e Eva, uma ordem de que eles tinham liberdade para comer livremente todos os frutos que haviam no jardim, e que eles estavam proibidos de comer apenas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E caso eles desobedecessem essa ordem, né, o próprio Deus traria morte sobre eles. E aí, então, nós gastamos mais tempo olhando para o capítulo 3 de Gênesis, e aí nós vimos que Satanás se disfarçou de serpente e enganou a mulher, incitando ela a pensar que ela não precisava seguir as instruções do Senhor. Vimos que tanto a mulher como o seu marido tomaram uma decisão de abandonar as instruções do Senhor, o que Deus havia dito para eles, para seguir os desejos dos seus próprios corações. Corações esses que agora estavam se deixando ser convencidos pelo discurso da serpente. Então vimos a mulher e o homem que foram criados santos e puros, à imagem do seu Criador, se transformando em seres completamente corrompidos pelo pecado. Vimos então que Deus, independentemente da desobediência e rebeldia das suas criaturas, ele continuou sendo autoridade soberana sobre eles, e com isso ele trouxe as justas punições para o homem e para a mulher, mas também para Satanás, porque o Senhor também é autoridade sobre Satanás, né? Mas não parou por aí o nosso estudo no mês passado. Nós vimos que Deus anunciou ao mundo pela primeira vez o seu plano de derrotar Satanás e o poder do pecado. E o próprio Deus disse que faria isso por meio do descendente da mulher, né? Quando ele fala do descendente da mulher, ele está se referindo a uma pessoa específica, né? Não é qualquer descendente que viria depois de Eva, mas de um descendente específico que viria da mulher aí, né? E esse texto dessa revelação, a primeira vez que o Senhor revela ao mundo o seu plano de redenção, tá lá em Gênesis 3:15, né? E aí, nós que já temos a revelação completa de Deus, que já temos a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse, nós sabemos que essa promessa que foi feita em Gênesis, ela teve o seu cumprimento na morte e ressurreição de Jesus, aquele que é o Filho de Deus e que encarnou como homem, nascendo de uma virgem. E falamos então que, sendo Jesus o ponto central de toda a Bíblia, eu trouxe que neste ano nós estudaremos a vida e o ministério de Jesus, olhando para os 4 evangelhos, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, auxiliadas aí pelo livro Seja um Obreiro Aprovado, volume 1. Minha irmã, caso você ainda não tenha o livro, me procure, porque eu ainda tenho algumas poucas unidades disponíveis aí para pronta entrega. Se alguém mais quiser o livro e tiver acabado o estoque, né, que nós temos na igreja, não tem problema, a gente consegue fazer um novo pedido aí para vocês, tá bom? No mês passado, eu acabei esquecendo de informar o valor do livro, que é R$40. Tá? Então, você pode fazer o pagamento para Sheila ou para Luciane, né? Pode inclusive transferir ali naquele Pix que a Sheila já informou anteriormente no nosso grupo do WhatsApp. Mas eu quero que você, minha querida irmã, não se preocupe, não coloque em primeiro lugar a preocupação com a parte financeira em relação a esse livro, tá? Eu quero que a sua preocupação realmente esteja em ter o livro e estudar o livro. Se você não quiser pegar o livro por questões financeiras, por favor, não faça isso, tá? Pegue o seu livro e saiba que o Senhor já tem provido onde lhe falta, tá bom? Mas se você é uma irmã que tem condições de pagar integralmente pelo livro, eu quero te pedir que você assim o faça, né? Aquelas que podem pagar integralmente o valor do livro, quando vocês fazem isso, vocês contribuem para que aquelas que têm menos recursos do que vocês, elas possam ser abençoadas com um desconto ou até, dependendo do caso, com uma isenção total do valor, né?
Então, são essas as informações aí a respeito da aquisição do livro que nós vamos usar e que vai nos auxiliar nesse estudo aí sobre a vida e o ministério de Jesus. Então, seguindo o nosso estudo, no mês passado eu falei que nós teríamos a tarefa, né, de fazer a lição 1 do nosso livro, que começa lá na página 9. Então, nós tínhamos aí um mês para fazer a lição 1, que começa na página 9 e que vai falar aí sobre, então, o Império Romano. O livro, ele começa nos informando sobre o contexto em que Jesus encarnou. Ou seja, o que estava acontecendo na época em que Jesus nasceu como ser humano, né? E aí, só para deixar claro, Jesus sempre existiu. Ele não tem começo e nem fim. Jesus é eterno. Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, né? E conforme João 1 diz ali nos versículos de 1 a 3, enfim, e o restante do capítulo também, Jesus existe desde antes da criação do mundo. E inclusive o mundo foi criado por intermédio dele, né? Então, quando eu digo que Jesus encarnou, eu me refiro a esse momento em que ele passa a ter em si mesmo duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, Jesus, quando ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele se tornou homem, ser humano, né? Mas sem deixar de ser Deus. Não é que ele seja metade homem e metade Deus, como nós ouvimos, né? Histórias aí da cultura grega, né? Dos seus deuses, metade homem, metade Deus, ou metade Deus, metade animal, enfim, não é isso. Tira essa referência da sua cabeça, tá bom? Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Como isso acontece, eu não sei e nem consigo explicar. Esse é um dos pontos onde a nossa compreensão não consegue chegar. E aí nós precisamos que a nossa fé nos sustente, né? Daqui para frente, nós vamos lidar com algumas informações sobre Deus, né? Pai, Filho, Espírito Santo, enfim, que são difíceis e algumas até impossíveis de compreender, pelo menos enquanto estivermos aqui desse lado da eternidade, como diz o nosso pastor, né? Mas aí eu quero que você tenha a seguinte ilustração na sua cabeça. Deus é um oceano e nós somos um copinho. Eu quero que você saiba que é impossível colocar toda a água do oceano dentro de um copinho. Então, com essa ilustração, eu quero te encorajar a não deixar que a tentação de duvidar da palavra de Deus, só porque algumas coisas são difíceis de compreender, tome conta do seu coração. Eva duvidou da palavra de Deus. E ao invés de pedir a ajuda do Senhor, pedir orientação do Senhor, ou mesmo escolher agir com fé e confiar no que Deus havia dito, ela deixou que a sua dúvida tomasse conta do seu coração e guiasse as suas decisões. Então nós vimos mês passado, nós vemos hoje e vivemos hoje as consequências disso, né? Então quando a tentação de duvidar da palavra de Deus vier, ore ao Senhor, pedindo para que Ele aumente a sua fé e te dê um coração humilde, um coração que reconhece a sua pequenez e que reconhece a grandeza do Senhor. Peça ao Senhor que transforme o seu coração para que você possa louvar a Ele por quem Ele é, por Ele não ser igual a nós, por Ele estar acima de nós, além da nossa compreensão. O nosso Deus, Ele é grande e cabe a nós louvá-lo por isso e não rejeitá-lo por causa disso, né? Mas isso não significa que tudo que está na Bíblia seja impossível de entender. Claro que não. Deus deixou a Bíblia para nos dizer quem Ele é, como Ele age, quais são os seus decretos, quais são os seus propósitos, o que Ele exige de nós como suas criaturas, etc. Deus deixou a Bíblia para que nós, meros e pequenos seres humanos, criados por Ele, possamos conhecê-lo. Então, Ele mesmo nos deu a capacidade de compreender a sua palavra, de conhecer a Ele, quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Deus já deixou, né, escrito aquilo que Ele quer que nós saibamos
né, sobre ele, e agora cabe a nós usarmos as capacidades que ele já nos deu para compreendermos o que está escrito, então, na sua palavra. E o nosso livro aí, ele é um recurso que vai nos ajudar nessa tarefa. Então, o nosso livro começa falando sobre o contexto em que Jesus nasceu. E aí a pergunta que fica logo de começo é: por que é importante conhecermos o contexto em que Jesus nasceu? Simples, porque isso nos ajuda a interpretar mais corretamente as Escrituras e evita que tiremos conclusões e façamos aplicações erradas da Bíblia. Pensa o seguinte: se você tem um filme de 1h30 e você assiste apenas uma cena de 1 minuto, 2 minutos só do meio do filme e você não vê todo o resto, muito provavelmente a sua interpretação sobre aquela cena vai ser completamente errada. Você não vai nem entender o porquê daquela cena, você não vai saber quem é o vilão, quem é o mocinho, quem é a vítima, quem são aqueles personagens, o que eles estão fazendo ali. Então, se nós não temos o contexto, a nossa forma de compreender e de interpretar aquilo, ela fica completamente distorcida, né? Então, por isso que é importante nós entendermos o contexto das Escrituras, tá bom? Então, na lição 1 do nosso livro, nós vimos que Jesus nasceu onde hoje nós conhecemos como Palestina, mas que naquela época o nome daquela região era Judéia. E é por isso que o livro nos ensina que o correto é dizer que Jesus era judeu e não que ele era palestino, tá bom? Na época em que Jesus nasceu, aquela região, assim como muitas outras, haviam sido dominadas pelo Império Romano. E aí, o que isso quer dizer, né? Para algumas faz muito tempo que tiveram aula de história, né? O que seria o Império Romano, ser dominado pelo Império Romano? Imagine que o Império Romano era como se fosse um país muito, muito forte e poderoso, que queria mandar em vários outros lugares, né? Então eles atacavam os outros países de forma muito violenta e estratégica e dominavam aquela região. E quando eles faziam isso, era como se eles dissessem: agora vocês vão ter que fazer o que eu mando. Então os romanos colocavam seus próprios governadores e soldados para mandar naquela região que eles dominaram ali. As pessoas daquela região tinham que pagar impostos para o Império Romano, ou seja, eles tinham que dar parte daquilo que eles produziam ou ganhavam, né? As leis romanas passavam a valer naquela região. Então é como se fosse o caso do Brasil ser dominado pelo Império Romano, era como se as nossas leis não valessem mais. Agora o que vai valer são as leis do Império Romano. E aí essas leis vão para tudo, desde o comércio até a aplicação da justiça. Então esquece aquilo que nós temos de legislação hoje e teríamos que aprender novas leis e seguir novas leis, né? Acontecia também que quando o Império Romano dominava uma região, o exército romano protegia aquela região, né? Mas o exército romano também podia ser usado para controlar as pessoas que viviam ali. Então era como se você tivesse um guarda-costas forte para te proteger, mas que também podia te prender se você não obedecesse, né? Além disso, os romanos, eles levavam para a região dominada, né, a sua própria cultura, como por exemplo a sua língua, né, o seu idioma, seus costumes, suas construções. Então era como se nós tivéssemos agora novos vizinhos que vieram de outro país e que nos obrigam a aprender a língua deles, a viver como eles, a seguir os costumes, hábitos deles de forma obrigatória, tá? Então, em resumo, ser dominado pelo Império Romano significava perder a sua liberdade, né? E ter que obedecer a um governo novo, um governo estranho, estrangeiro, né? Muito poderoso e que poderia, inclusive, te matar caso você se rebelasse contra ele. Então, era esse contexto ali que estava acontecendo na época em que Jesus nasceu, tá? E é o contexto de todo o Novo Testamento, tá bom? E aí, com isso, o livro vai nos falar que haviam 2 grupos vivendo na Palestina, ali na região onde Jesus nasceu. Então, ali moravam os judeus,
né? Ou seja, as pessoas que nasceram naquela região, que era chamada de Judéia na época, né? Mas também moravam os romanos, que eram as pessoas estrangeiras, né? Que viviam ali para representar o Império Romano naquele lugar. Aí, no finalzinho da página 10, lá embaixo, o livro pede para abrirmos lá no apêndice 1, que fica na página 209. Se você teve alguma dificuldade aí para achar, depois vai seguindo aí as páginas que eu tô te falando com calma, tá bom? Devagarzinho, vai dando pausa no vídeo aí, vai pausando o vídeo para você conseguir se localizar aí nessas páginas do livro. Então, o livro pede pra gente abrir então no apêndice 1, que fica lá na página 209, que tem essas 3 figuras aqui para nós olharmos. Aí o livro pede pra gente ver a primeira figura, né? Essa figura aqui de cima, que tem a intenção de mostrar como seria a nossa visão do planeta Terra se nós fôssemos um astronauta que está em uma nave espacial girando ao redor da Lua, sabe? E aí o livro mostra que dessa distância, né, seria possível distinguir apenas o que é água, o que é porção de terra, né, ali no planeta Terra. E para alguém que seja minimamente bom em geografia aí, pelo ângulo da imagem aqui, a pessoa conseguiria distinguir pelo menos 4 continentes que estão visíveis ali, né? América, Europa, Ásia, África e tudo mais. Aí nós temos a figura 2, que ele pede para nós olharmos, que é essa figura aqui do meio, né? Eu não sei se vai focar, mas enfim, você pode olhar depois no seu livro. E aí na figura 2, nós temos a imagem do planeta Terra já um pouco mais aproximada. E aí nós conseguimos ver a distância entre onde nós estamos, aqui na América do Sul, e o local em que Jesus nasceu, que tá mais ou menos aqui nesse cantinho, dentro desse contorno vermelho, né? Segundo o Google, na minha pesquisa, para quem possa interessar, obviamente, né? O Google diz que a distância entre São Paulo e a Palestina, se a gente for pensar numa linha reta, né, daqui até lá, é cerca de 10.678 quilômetros, tá bom? E aí ele fala que a forma mais rápida de nós chegarmos na Palestina seria indo até o aeroporto de Guarulhos e pegando um voo de lá para Israel. E aí, chegando em Israel, pegaria um trem que atravessa a fronteira para Palestina. E que é uma viagem, né, de aproximadamente aí, no mínimo 20 horas, ou seja, no mínimo 20 horas. Então é uma viagem que pode durar mais do que isso, né? Nós temos irmãs entre nós aí que tem famílias no Nordeste, né? E que às vezes vai de ônibus, de carro, e que às vezes demora 2, 3 dias para chegar. Mas tá indo de carro, tá indo de ônibus. Agora imagina, lá para chegar lá é 20 horas indo de avião. Então é muito longe, muito distante, né? E aí eu queria trazer uma reflexão assim rápida, né, sobre essa questão da distância em que nós estamos do local onde Jesus nasceu e viveu. Dentro do Brasil, nós temos muitas diferenças na forma de falar, na forma de vestir, nos costumes, na comida, etc, né? Até dentro da nossa igreja, sendo uma igreja pequena, né, com poucas pessoas em comparação a outras igrejas, nós temos muitos hábitos, muitos contextos diferentes, né? Pessoas que vieram de contextos familiares diferentes uma das outras, né? Se a gente for parar para pensar, a forma de viver no Nordeste é diferente da forma que nós vivemos aqui no Sudeste, né? O estilo de vida, o clima, a geografia nos estados do Norte é oposta, né? A todas esses aspectos dos estados que ficam no sul do Brasil, né? Aí, para ficar mais próximo da gente, pensa só, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 3 estados colados um no outro, e que o contexto de vida é diferente, a forma de falar é diferente, a forma de se vestir é diferente, a forma de se alimentar, né, o tipo de alimento, a cultura de alimentação é diferente, né? Agora pensa como o estilo de vida, os hábitos onde Jesus nasceu, na época em que Jesus nasceu, como
podem ser muito diferentes, extremamente diferentes dos nossos, né? E aí, louvado seja Deus, né, pelas pessoas que elaboraram esse livro que nós vamos usar, porque ele vai nos ajudar a conhecer um pouco mais do estilo da vida, do estilo de vida na época de Jesus, né? Vai nos ajudar a perceber o que a Bíblia fala e que vai trazer luz para o nosso entendimento sobre como era, né, viver na época de Jesus e ali onde Jesus nasceu. E aí o livro, então, ele continua, né? Ele nos mostra, então, a terceira figura do apêndice, que é essa figura aqui de baixo, né? Onde o foco dessa figura é nos mostrar o tamanho, a extensão do Império Romano na época de Jesus, né? E aí nós vemos que o Império Romano, ele havia dominado, né, regiões de 3 continentes aí. Então eles tinham territórios que eles dominaram tanto na parte do continente africano, da Ásia e da Europa. O livro, ele até nos pede, como vocês viram aí, para passar, né, um lápis vermelho onde eles tinham traçado para ficar mais visível para nós a extensão daquele império poderoso, né? Então, só para ficar mais claro, né, para nós, para aquelas que há muito tempo não ouviram falar sobre o Império Romano, para aquelas que nunca sequer ouviram falar, né, sobre o Império Romano e que tá tudo certo, faz parte, né? O Império Romano, ele tinha esse nome porque tudo começou em Roma, né? No começo, Roma era uma cidade pequena que foi crescendo e conquistando as cidades ao redor, até que chegou um momento em que ela virou um grande território, com muitas cidades e povos diferentes debaixo do seu domínio, né? E aí eles precisavam ter um líder, né? Um líder que fosse forte, que fosse corajoso, um bom líder para dominar tudo aquilo. Porque se eles não tivessem alguém para liderar bem, né, todos aqueles povos, né, diferentes que estavam debaixo do domínio deles, obviamente aquele império ia acabar perdendo a força e ia se acabar, certo? E aí o nome desse líder, ou melhor, o título que eles davam para esse líder, né, era de imperador. Aquele líder era chamado de imperador, né? E aí o local de onde o imperador liderava tudo, comandava tudo, né? Ou seja, a capital onde ele ficava para controlar todas as coisas era a cidade de Roma. Por isso, o termo que é usado aí é Império Romano, tá bom? Aí, o livro também fala no finalzinho da lição 1, e aí se você fez ou se você não fez ainda, depois tenta fazer a lição 1, você vai ver como as lições são muito curtinhas, são rapidinhas, são fáceis de fazer, né? Então no final da lição 1, o livro vai nos falar que os romanos, eles eram ótimos construtores, né? Que eles faziam barcos, navios, vias pavimentadas, né? Ou seja, ao invés de ser caminhos de terra, eles faziam caminhos de pedra, né, para facilitar a viagem, o deslocamento deles, né? Isso ajudava na parte de levar os seus exércitos de um lugar para o outro, facilitava para a parte de comércio, até mesmo a parte de comunicação, né? Então, eles eram excelentes construtores. E eles eram tão bons nisso, que algumas estradas romanas, né, ou seja, algumas estradas que eles construíram, elas existem até hoje, né? Pelo menos parte da estrada aí existem até hoje, né? Principalmente ali na região da Europa, na pesquisa que eu fiz, nós conseguimos ver, né, a parte das estradas romanas ali na Itália, tem alguns trechos na Inglaterra, na Espanha, acho que em Portugal também, enfim. É interessante pensar que devido às tecnologias que nós temos hoje, né, o acesso a informações diversas que nós temos hoje, né, a nossa tendência é pensar, né, achar que as pessoas que viveram antes de nós, elas eram menos inteligentes do que nós, né? Mas aí nós vemos que o fato de nós termos tecnologia, acesso à informação, não significa que necessariamente nós somos mais inteligentes do que as pessoas que viveram antes de nós, né? Até porque ter todas essas coisas não significa que nós sabemos usá-las da melhor forma possível,
né? Não significa que nós conseguimos usar toda essa tecnologia e essas informações para criar coisas novas e úteis, né? A fazer grandes descobertas como as pessoas faziam no passado, né? Então pensa aí que os grandes pensadores, grandes cientistas, grandes artistas, a maioria viveu antes de existir a internet, antes de existir a era digital, esse acesso a informações como nós temos hoje, né? Então, a tecnologia que nós temos hoje, ela foi construída em cima do conhecimento e do trabalho das pessoas que viveram antes de nós, né? Então, saber disso, né? Saber que, por exemplo, hoje na nossa rua, se ela é pavimentada, nós vemos que em poucos meses, poucos anos, aquele pavimento já começa a ter buracos, já começa a ficar irregular, né? Já tem que fazer um retrabalho e aí olhar e ver que o Império Romano, né, a forma como eles construíram aí algumas estradas permanecem depois de séculos, né? Essa informação ela tem que nos ajudar a ter uma visão mais humilde sobre nós, né? E uma visão menos presunçosa também, né? Nós não somos aí o topo disso tudo, né? Nós precisamos olhar com mais prudência para as pessoas que viveram antes de nós, tanto olhando para esse aspecto da história mais distante, quanto até mesmo para as pessoas que estão dentro da nossa igreja, ao nosso redor. As pessoas mais velhas, elas carregam a sua sabedoria, né? Da experiência de vida, do ter passado por tantas coisas, né? A Bíblia vai falar que os cabelos brancos carregam, né, sabedoria. A gente sabe que isso não é uma regra para todo mundo, nem toda pessoa que é mais velha necessariamente ela é mais sábia, mas o princípio que o Senhor nos traz é que deveria ser assim, né? E que de fato é assim com algumas pessoas, né? Então precisamos ter uma visão mais humilde de realmente humildemente ouvirmos, né, os mais velhos e ponderar e dar atenção para aquilo que eles têm a dizer para nós, certo? Aí, eu quero destacar algumas ideias bem legais que o livro traz para nós. Como vocês perceberam, esse livro não é um livro apenas de leitura, né? Ele é um livro interativo, onde você tem que responder perguntas, desenhar, usar lápis colorido, enfim. Tudo isso serve para nos ajudar a compreender e fixar melhor as informações, né? Ou seja, ver imagens, mapas, desenhos, etc. vão ajudar a nossa mente a conectar esse monte de informações de uma forma que faça sentido, né? Para algumas, as informações que tem aqui, elas não são tão novas, né? Então, algumas coisas são mais fáceis de assimilar, assimilamos mais rápido. Para outras, as informações que tem aqui, elas são completamente novas, né? Muitas vezes, quando nós nos deparamos com uma informação nova, começamos a estudar algo novo, a gente fica assim: meu Deus, eu nunca vou conseguir entender isso, né? E esse sentimento é porque a nossa mente não está treinada a pensar sobre aquilo, né? Então, o livro, ele usa esses recursos de mapa, desenho, pinta, desenha, tal, escreve, lê, para nos ajudar a treinar a nossa mente sobre aquelas informações e fazer com que esse monte de informação se conecte e vá fazendo sentido de forma mais fácil, mais rápido na nossa cabeça, tá? Além disso, ele usa esse recurso de escreve, desenha, passa o lápis, contorna e tudo mais para nos ajudar a memorizar essas informações, tá? Eu não sei quantas irmãs vão lembrar aí, mas no ano passado, quando nós tivemos a nossa conferência teológica, o pastor Leandro Pasquini, se não me engano, ele trouxe isso para nós, né, de que quando nós só ouvimos de forma passiva ou lemos de forma passiva algo, a retenção de informações que nós temos, ela é muito menor em comparação a quando nós ouvimos uma pregação, ouvimos algum estudo e vamos anotando, quando nós lemos algo e vamos fazendo nossas anotações, grifando e tudo mais. Então, esse ato de ver, ouvir e, né,
ativamente, né, tentar registrar as informações, isso ajuda na retenção das informações, isso ajuda a guardar mais informações na nossa cabeça. Então, o livro ele é muito legal nessa proposta que ele traz, justamente para nos ajudar a conhecer um bom conteúdo, mas também a fixar esse conteúdo na nossa mente, né? E lembra de quando Davi fala, né? Eu guardo no coração a sua palavra para não pecar contra ti. Então, não é só guardar a informação por guardar a informação, né? Mas nós realmente conseguiremos ter uma vida transformada em cima daquilo que nós temos retido na nossa mente, certo? Outra coisa bem legal aí que o livro traz e que eu quero destacar aqui para vocês é que no final de cada lição ele traz aqui um gabarito, né? O gabarito serve para conferir se as respostas, né, que você foi colocando ao longo da lição, se as respostas estão corretas, né? É basicamente para isso. Então eu sugiro que você, conforme você for respondendo, ou quando você finalizar aí a lição, você vá lá conferir o gabarito para ver se tá tudo certo, tá bom? E aí eu sugiro que você escreva de lápis grafite, né? Até pra, se você errar, você poder apagar e ficar bonitinho. Geralmente nós gostamos de ter as coisas bem bonitinhas, sem muitos rabiscos, né? Rasuras e tudo mais. Então faça de lápis grafite que se você errar, é só apagar, tá? O gabarito tá aqui pra ser usado, tá bom? Então, terminou de responder, vai conferir, tá? Ele tá aqui para corrigir se você tiver cometido algum erro. Então, não despreze o gabarito, porque senão você vai caminhar gravando na sua mente alguma informação que pode estar errada, né? Apenas porque você não quis humildemente olhar para o gabarito para conferir as suas respostas, tá? E aí, outra ideia legal que tem no livro é que no final também da lição ele nos pede para fazer uma provinha, né? A prova da lição 1, ela tá lá na página 223. E aí vocês vão ver que assim, a provinha, ó, 9 perguntinhas. As perguntas que eles colocam na prova, eles constroem a pergunta exatamente da mesma forma como eles construíram as perguntas ao longo da lição, né? Justamente porque não é para ter pegadinha, não é para dificultar, o propósito dessa provinha é só para exercitar a nossa mente, treinar a nossa mente a lembrar aquelas informações que nós acabamos de ver na lição. Então, a minha sugestão para você é que, primeiro, não se assuste, nós não vamos fazer prova nos nossos encontros, o objetivo não é esse, mas esse é um recurso do livro muito útil para nós. Então, separa um tempo para fazer a sua lição, faça a lição toda de uma vez, se for possível, e assim que você terminar, vai lá fazer a prova, né? Qual é o objetivo da prova? Você treinar o que ficou gravado na sua mente. Então, você não pode consultar a lição, né? Você tem que fazer só tentando lembrar o que você escreveu e fez lá atrás. Depois que você terminou a prova, faça ela de lápis também, tá bom? Vai lá e corrige, né? Vê se o que você escreveu, se tá tudo certinho de acordo com o que a lição ensinou, tá bom? Então, não se preocupe, não teremos prova, mas não deixe de usar esse recurso, né, para ajudar a sua mente a fixar e a revisar aí as informações que você acabou de estudar, certo? No nosso próximo encontro, nós vamos estudar a lição 2, que tá na página 15, e essa lição 2, ela vai falar sobre a situação política na região em que Jesus nasceu e viveu, tá? Então vai falar quais eram os partidos políticos, quem eram apoiadores do governo, quem eram opositores, enfim. Vamos ver como muitas coisas são parecidas com os nossos dias, e isso vai nos ajudar a nos aproximar mais do contexto em que Jesus estava e vai nos ajudar a ver que a vida naquela época não era tão diferente dos nossos dias, como muitas coisas elas são iguais, independente da época e do contexto em que você esteja, tá bom? Aí, para encerrar esse estudo, eu trouxe algumas perguntas de reflexão para nós, né? Para pensarmos aí em como nós podemos aplicar
aquilo que nós aprendemos tanto no mês passado, né, que introduzia o estudo do nosso livro, quanto que nós aprendemos também nessa primeira lição do livro, tá? Então eu quero que você preste mais atenção nesse momento agora, que vai nos ajudar a realmente a pensar como que todas essas informações influenciam, né, o nosso agir, ou deveriam influenciar o nosso agir daqui em diante. Ali no nosso encontro presencial, essas perguntas, a intenção é que nós possamos conversar sobre elas, né? Aí é uma parte que não fica gravada, né? Mas a intenção é que possamos conversar e, né, ser uma rocha que possa sustentar a outra ali nas questões que forem levantadas, né? Não queremos ser pedras de tropeço, mas queremos ser rocha em que as nossas irmãs podem se apoiar na sua caminhada, né, da vida cristã. Então, uma primeira pergunta que eu queria trazer é, levando em consideração tudo que nós aprendemos até aqui, quando nós olhamos para Gênesis, quando nós olhamos agora para a lição 1, como que você define a sua relação com a Bíblia, né? Para você, a Bíblia tem sido apenas um livro de regras, né? Um manual que você abre e vê, isso é pecado, isso não é. Para você, a Bíblia tem sido apenas um livro de autoajuda, então é só para eu saber como eu ser uma pessoa melhor, né? Ou para aliviar as minhas dores, me trazer um pouco de conforto. Para você, o que a Bíblia tem sido, né? Ou de fato a Bíblia tem sido a palavra de Deus, onde você pode conhecer a Deus e saber como agradá-lo, né? Então, avalie a forma como você tem olhado para a Bíblia, né? E aí uma forma de avaliar, né, a sua relação com a Bíblia, entra aqui a segunda pergunta, que é a maneira com que você lê a Bíblia, a sua maneira de ler a Bíblia, ela revela que a palavra de Deus é ou não é uma prioridade para você, né? Então, essa pergunta vai nos ajudar a ter mais clareza sobre a pergunta número 1. Então, eu quero que você pense assim: a frequência com que você lê a Bíblia, o tempo que você gasta lendo a Bíblia, né? Quando você senta para ler, o tempo que você gasta, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, enfim. O horário que você escolhe para ler a Bíblia, o local que você escolhe para ler a Bíblia, a atenção que você dedica durante a leitura da sua Bíblia, enfim, todas essas coisas. Quando você para analisar, se você for parar para escrever, para poder visualizar direitinho a sua forma de ler a Bíblia, isso vai revelar que a palavra de Deus é ou que ela não é uma prioridade para você. Então, é algo pra gente pensar, considerar. Eu sei que nós falamos sobre isso, inclusive, né, no nosso encontro, de que muitas vezes nós nos preocupamos apenas em fazer a leitura anual da Bíblia, né? A nossa igreja tem nos incentivado nisso, em relação a fazer uma leitura anual da Bíblia, até para que os irmãos possam ser encorajados aí a ler a palavra do Senhor, a realmente saber pelo menos o todo do que a Bíblia diz. Mas muitas vezes nós nos preocupamos apenas em cumprir, né, a leitura do dia e lemos apenas por ler, né? Não lemos para prestar atenção no que está ali. Então, algo que nós até levantamos no encontro é: não se preocupe, tá bom? Com a leitura anual. Se você pode ter um tempo de ler a sua Bíblia de forma corrida, né, para cumprir essa leitura anual, e depois ter um tempo no seu dia para ler a Bíblia de forma mais tranquila, onde você consegue se dedicar ao texto, consegue fazer as suas anotações, consegue fazer as coisas com mais calma, então faça. Mas se você só puder escolher uma das opções, a minha sugestão para você é: deixe de lado a leitura anual, deixe para fazê-la num outro momento e se dedique em ler a Bíblia com calma, de uma forma que você consiga de fato compreender o que está falando ali, tá bom? Para que não aconteça aquilo que nós falamos bem no comecinho dessa gravação, que é para que você não fique apenas inchada de informação, mas para que aquilo que você está lendo realmente faça você crescer, se desenvolver, amadurecer, tá bom? Uma outra pergunta para nós pensarmos no estudo do mês passado, em que nós olhamos aí mais especificamente para Gênesis
1, 2 e 3, né? E nós vimos ali como Satanás, ele se apresenta para a mulher não como Satanás, mas como uma serpente, né? Enfim, ele não se mostra claramente para a mulher, ele se disfarça. E aí, pensando o que as escrituras vão falar ali no Novo Testamento, que esse mundo ele jaz no maligno, né? Ou seja, o mundo tem sido controlado por Satanás. Eu quero que você comece a pensar quais estratégias você consegue ver, consegue enxergar que Satanás tem usado para desviar os seus olhos da palavra do Senhor, ou quais estratégias Satanás tem usado para fazer você duvidar do que o próprio Deus diz, né? Ali em Gênesis 3 foi interessante ver que Satanás ele é sutil na forma de incitar a dúvida no nosso coração, né? Lembra quando ele começa a conversa com Eva, ele fala assim: nossa, Deus disse que vocês não podiam comer de nenhuma das árvores que tem aqui nesse jardim, né? Então ele vai falando de uma forma que é para trazer convencimento e que é para colocar dúvidas no nosso coração sobre o que Deus diz. Então comece a avaliar, né? Principalmente quais são os momentos em que você escolhe abrir mão de ler a Bíblia, por que você tem escolhido abrir mão de ler a Bíblia, ou quais são os momentos em que você começa a duvidar da palavra do Senhor, o que está acontecendo naquele momento, o que geralmente está passando na sua cabeça. Comece a anotar isso. Nós mulheres, nós temos a tendência de ter milhares de pensamentos em fração de segundos, e às vezes é difícil organizar os nossos pensamentos enquanto eles estão na cabeça. Então, às vezes é importante nós organizarmos a nossa mente num papel. Então, comece a escrever. Nesse dia, eu estava duvidando ou tendo dificuldade de realmente confiar no que a Bíblia fala sobre isso. E aí, o que estava acontecendo nesse dia? O que estava passando na sua mente? Qual foi o momento exato do dia em que aquela dúvida, aquela falta de fé começou a surgir? Comece a organizar essas informações no papel, e isso vai tornar mais claro para você as estratégias de Satanás ou do seu próprio coração, que te levam a desviar os olhos do Senhor, da palavra do Senhor, que te fazem duvidar do que Deus diz, tá bom? Uma outra pergunta para nós avaliarmos, né? Quais desculpas você tem dado a si mesma e aos outros para não se dedicar dentro do seu contexto, tá bom? No conhecimento da palavra de Deus. Foi muito legal a nossa conversa ali no encontro sobre isso, porque nós falamos que legalismo é quando eu pego o princípio da palavra do Senhor e a forma como eu aplico na minha vida, eu quero exigir que todos apliquem da mesma forma nas suas vidas, né? E aí eu acabo agindo como os fariseus, né? Então eu não tô considerando o princípio do Senhor, eu tô considerando a forma de obedecer o princípio. E a forma de obedecer aquilo que a Bíblia fala, muitas questões elas vão ser diferentes, né, no contexto de cada pessoa. Então pensa, o tempo que uma mulher solteira tem morando sozinha é diferente do tempo que uma mãe casada, né, com, sei lá, 2 filhos tem. Elas têm tempos diferentes, né, para poder se dedicar na leitura da palavra. O tempo que uma mãe de um jovem tem, né, que seu filho já está criado, já tá terminando a escola, já tá, enfim, trabalhando, o tempo que ela tem é diferente de uma mãe que tem um filho recém-nascido. Seu filho exige muito mais do tempo dela do que daquela que o filho já tá crescido e tudo mais. Então, a forma como cada uma vai se dedicar na palavra do Senhor, ela vai ser diferente, né? Então eu quero que você pense no seu contexto, avaliando a sua rotina, avaliando a sua vida, avaliando os compromissos, as responsabilidades que você tem, o tempo que você tem, enfim. Quais são as desculpas que você tem dado para você mesma, para que dentro do seu contexto você não se dedique no conhecimento da palavra do Senhor, né? Às vezes nós só damos desculpas realmente. Às vezes nós usamos as desculpas para não dizer claramente para nós mesmas e para as pessoas que no fim é porque nós não nos interessamos pela palavra do Senhor,
né? Então, eu sei, né, de pessoas que realmente se interessam pela palavra do Senhor e que enquanto elas ainda estão solteiras ou casadas, sem filhos, né, ou com filhos já crescidos, enfim, elas conseguem dedicar ali no seu dia 1 hora, por exemplo, às vezes no estudo da palavra, né? É 1 hora que algumas estarão usando para maratonar uma série, né, para assistir tal coisa, para ficar nas redes sociais, né? Nós sabemos, nós falamos o quanto as redes sociais tomam tempo da nossa vida e um tempo que a gente nem percebe. A gente fala, vamos ficar 5 minutinhos aqui, quando veja passou meia hora, 1 hora. Mulheres, né, ou pessoas que se interessam mais pelo Senhor do que pelo, né, apenas ali a vida de outras pessoas e tudo mais, elas se planejam para usar aquele tempo para o Senhor. Então, ao invés de gastar 1 hora perdida em coisas inúteis, elas estão planejando gastar aquela hora lendo a palavra do Senhor, se dedicando no conhecimento do Senhor. Mulheres que às vezes têm filhos recém-nascidos e o tempo que elas tinham antes para ler, para se dedicar no estudo, agora é menor. Então, o que elas fazem? Enquanto ela tá lá na madrugada, né, tendo que fazer a criança ninar, ter que dar o leite e tudo mais, ali é um momento onde os nossos pensamentos, né, muitas vezes eles nos enganam, eles tentam nos sabotar, né, porque a gente tá precisando dedicar um esforço que a gente não gostaria, a gente queria estar dormindo, tal. Então, muitas nesse momento, por temor ao Senhor, elas escolhem às vezes colocar um fone de ouvido, bota lá o aplicativo da Bíblia para ouvir a Bíblia, ou coloca algum estudo, às vezes a pregação do domingo que elas não conseguiram prestar atenção porque estavam tão cansadas, ou porque o bebê estava exigindo, né, delas, então elas nem conseguiram prestar atenção. Então, às vezes, durante a madrugada ali, enquanto tá com a criança, né, para não deixar que seus pensamentos a dominem, elas escolhem dominar os seus pensamentos com esses recursos, né? E isso ao mesmo tempo mostra o interesse que elas têm em conhecer a palavra do Senhor, em fazer com que o seu coração seja cheio da palavra do Senhor, né? Então, se você consegue identificar desculpas que você tem dado a si mesma e ao Senhor, eu quero te encorajar a confessar ao Senhor essas desculpas, né? Diga ao Senhor que você reconhece que quando você diz que você não lê a palavra do Senhor ou não se dedica na palavra do Senhor por causa disso, aquilo, você consegue reconhecer que isso é só uma desculpa. É só uma forma de mascarar o real desinteresse do seu coração. Então, confesse ao Senhor isso. Saiba que se você já é crente em Cristo Jesus, o Senhor já te perdoou na cruz, tá bom? Então, Ele não te condena mais, Ele não aponta mais o dedo pra você, mas Ele quer que você reconheça os seus pecados e Ele caminha ao seu lado, junto com você, te ajudando nessa batalha contra os seus próprios desejos pecaminosos, tá bom? E, para terminar, uma última pergunta para nós avaliarmos, refletirmos aqui. Em quais áreas ou em quais situações você tem mais dificuldade de confiar em Deus e no que Ele diz, né? Às vezes em alguma situação em casa, às vezes alguma relação que você tem com alguma pessoa, às vezes é quando você tem que se deparar com algum sentimento, enfim. Quais são as áreas, né? Quais são as situações em que você tem mais dificuldade de confiar no que Deus diz, no que a palavra de Deus diz, né? Às vezes nós achamos que só porque nós estamos orando, falando para Deus, Deus, por favor, muda isso, que isso é suficiente, né? E há muitas situações em que em todas elas nós precisamos depender do Senhor, mas nós também temos responsabilidade diante de muitas coisas, né? Na teologia nós falamos que é essa dualidade que caminha junto sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, avalie quais são essas áreas que você tem dificuldade de confiar em Deus, no que Ele diz, principalmente se você já tá orando sobre isso há muito tempo e não tá vendo mudança. Avalie, né, o que você pode fazer conforme o Salmo 37:3 ou 33:7, enfim, não me recordo a referência ao certo, mas em que o salmista fala: confie no Senhor e faça o bem, né?
Paulo, lá em Efésios 4, ele fala sobre o processo de despojar, renovar e revestir, né? Ele vai falar que a nossa vida, nós precisamos constantemente renovar a nossa mente com o conhecimento da palavra do Senhor, né? E diante disso, nós temos que abandonar os nossos pecados, as nossas práticas que não agradam ao Senhor, e no lugar delas nós temos que colocar práticas de santidade, práticas que agradam ao Senhor. E aí ele até dá os exemplos, né? Então, se você mentia, você agora entendendo o que a palavra de Deus fala sobre isso, você vai deixar a mentira. E não é que agora você vai passar a ficar mudo. Não, você deixa a mentira, pare de falar mentiras e comece a falar a verdade. Outro exemplo que ele dá se você roubava, você vai parar de roubar e vai ficar imóvel, estático? Não, você para de roubar, começa a trabalhar e comece a ajudar as pessoas que precisam, né? Então, até mesmo da questão das palavras, né? Que às vezes você fala, não, gente, mentira não é um problema pra mim, ou roubo não é um problema pra mim. Mas ele também dá o exemplo das palavras torpes, né? Que nós não devemos falar palavras torpes, né? E palavras torpes vai muito além de palavrão, né? Ele vai definir ali que palavras torpes são todas aquelas palavras que não são úteis, que não transmitem graça e que não são colocadas no momento oportuno, né? Então, se você tá falando algo que ainda que seja correto, você não tá falando de forma graciosa, você não tá falando no momento em que tem que falar, porque as coisas também têm o seu tempo para serem ditas, né? Provérbios vai falar muito sobre isso. Então, você tá usando de palavras torpes, né? Então, ele vai nos ensinando tudo isso, esse processo de eu tiro o que é errado e no lugar eu coloco o que é certo, o que condiz com o caráter de Deus, com a vontade de Deus. Então, pense nessas áreas em que você tem tido dificuldade de confiar no Senhor. O que você tem feito para treinar a sua fé a confiar no Senhor, para treinar o seu coração a confiar no Senhor, para aumentar a sua fé nessas questões. Se você está só parado esperando que o Senhor faça tudo sozinho, saiba que esse não é o método do Senhor. O Senhor estabeleceu que Ele é o grande soberano que arquiteta, que cuida, que sustenta de todas as coisas, mas Ele delegou a nós cumprirmos a nossa parcela de responsabilidade, né? Então, cumpra a sua responsabilidade. Confie no Senhor, como diz o Salmo, e faça o bem, né? E faça aquilo que você tem que fazer, tá bom? E aí saiba que nós estamos orando por você, temos tido o nosso grupo de oração aos domingos, às 5h30, ali antes de começar o nosso culto, temos orado umas pelas outras e sabemos que a vida cristã, ela não é uma linha reta, crescente, constante, né? Às vezes são 2 passos para frente e 1 para trás, né? Mas isso não deixa de ser um passo para frente ainda. Então, saiba que a sua esperança, ela tem que estar no fato de que o Senhor já te perdoou. O Senhor já te perdoou. E por isso agora você não está sozinha para lidar com todas essas questões. Você tem o próprio Deus. Você tem o próprio Espírito Santo de Deus habitando em você. É o Consolador que caminha do seu lado, que te encoraja, aquele que sela e que testifica para nós mesmos que nós somos salvos, que nós temos tudo que é necessário para a vida e para a piedade. Tá bom? Então, que essa seja a nossa esperança, lembrar do Evangelho e fazer com que esse entendimento do Evangelho produza santificação em nós, né? O Evangelho não é só para salvação, o Evangelho também serve para nossa santificação, tá bom? Então, avalie o seu coração com essas perguntas. Se você quiser conversar mais sobre isso, pode nos procurar, vai ser um prazer conversarmos. O nosso papel, né, como a Bíblia vai falar, é de nos aconselharmos mutuamente, né? Então, uma aconselhando a outra, uma confessando para a outra os seus pecados, uma orando pela outra, uma servindo a outra, né? Então, esse é o objetivo também da nossa união feminina, para que sejamos mulheres que obedecem à palavra do Senhor, mulheres que temem ao Senhor e que demonstram seu temor ao Senhor por meio da obediência à sua palavra, tá bom? Então, esse é o estudo de hoje. Quero te convidar a orar comigo nesse momento, tá? E que o Senhor faça com que a sua palavra dê frutos na medida e na proporção que Ele quiser na vida de cada uma. Vamos orar? Papai do céu, obrigada por Ti mesmo, Senhor. Como é prazeroso e também confrontador
olhar para a sua palavra, avaliar o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida de confissão de pecados. Nos ajude a olhar para a sua palavra e reconhecer as práticas pecaminosas, as falhas que nós temos cometido, Senhor. Não permita, ó Pai, que os nossos pés se desviem do Senhor. Desvia os nossos olhos das coisas inúteis. Nos ajude a sermos firmes na confiança na sua palavra, Senhor. Não permita que nós nos deixemos ser convencidas e enredadas pelas muitas estratégias de Satanás para tentar nos oprimir, para tentar nos desviar do Senhor, ó Pai. Nos ajude a realmente tomar posse do espírito de coragem que o Senhor nos deu. O Senhor diz por meio de Paulo que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, amor e de domínio próprio, Senhor. Nos permita, Pai, a ter um completo conhecimento do Senhor, ó Pai, a realmente dar frutos, bons frutos, muitos frutos, Senhor, para a glória do Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Até para cumprir a nossa responsabilidade, nós precisamos do Senhor, porque nós não somos capazes sozinhas, ó Deus. Tira de nós o orgulho de querer resolver a nossa própria vida da nossa própria maneira, na nossa própria força, Senhor. O Senhor permite que a gente bata a cabeça várias vezes para percebermos que nós precisamos de Ti, que nós não somos capazes sem o Senhor, ó Pai. Nos ajuda a entender, ó Deus, as nossas fraquezas, nossas limitações e com um coração humilde nos curvar diante do Senhor, clamando, pedindo, nos submetendo a numa dependência total do Senhor, ó Pai. Obrigada, Deus, pelo privilégio de poder crescer no conhecimento e na prática da sua palavra junto com as minhas irmãs, Senhor. Seja com cada uma delas, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridas, até o próximo estudo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.